Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius, bolsista do PIBID e estudante do Instituto Federal de Poços de Caldas em Geografia. Hoje eu estou aqui nesse vídeo para auxiliar vocês na semana 2, que vocês encontram lá na página 81 do PET de vocês, e o tema é Divisão do Mundo. Lá na primeira semana vocês estudaram aspectos positivos e negativos da globalização, e não é raro a gente esbarrar em dois conceitos durante o estudo da globalização, que são os conceitos de Ocidente e Oriente. E nesse vídeo, então, eu vou explicar o que são cada um desses dois conceitos e como uma visão eurocêntrica do mundo influenciou e influencia muitas opiniões até mesmo hoje em dia. Então, primeiramente, de modo geral, o que é Ocidente e o que é Oriente? Bom, o Ocidente, ele designa as terras que estão localizadas a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, essas terras que estão em azul. Já o Oriente são as terras que estão a leste do meridiano, que são essas terras que estão em vermelho. Então, Ocidente é uma outra denominação que usamos para oeste, já Oriente é uma outra denominação para leste. Mas, como a gente vai ver, a divisão dos países entre países do Ocidente e países do Oriente nem sempre vai seguir essa divisão geográfica, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente daqui a pouco. Bom, e para a gente conseguir compreender bem essa questão da visão eurocêntrica do mundo e as suas influências na visão atual que nós temos hoje de Ocidente e Oriente, é importante levarmos em conta três questões, três aspectos, que são os aspectos históricos, culturais e social. Quanto ao aspecto histórico, nós começamos pela Roma, pelo Império Romano. O Império Romano ele foi um dos maiores impérios que já existiu no nosso mundo, e ele se tornou tão grande que ele teve que ser dividido em dois, ali por volta do final do século IV. Essa parte em verde é conhecida como Império Romano do Ocidente, ou seja, está localizada nessa porção oeste. Já a parte em laranja é o Império Romano do Oriente e está localizado então a leste dessa divisão. O Império Romano do Ocidente tem capital em Roma e o Oriente em Bizâncio, que é a atual Constantinopla. Mas o que nós teremos aqui? O Império Romano do Ocidente vai acabar caindo por conta de conquistas, de invasões, e ele vai entrar na chamada Idade Média, onde a gente vai ter o alinhamento da igreja cristã com o Estado. Então a gente vai ter um Império Romano do Ocidente muito caracterizado pela cristandade e pelo cristianismo. Enquanto o Império Romano do Ocidente entrava na Idade Média, o Império Romano do Oriente se desenvolvia em diversos aspectos, aspectos do conhecimento, etc. Contudo, ele também vai cair ali por volta da segunda metade do século XV. E é importante também entendermos que um tempo depois nós teremos as grandes navegações. Não muito tempo depois. Elas acontecem ali entre o século XV e o século XVI. E elas acabam fazendo uma nova divisão do mundo. A divisão entre Velho Mundo, que é a Europa, e a visão de Novo Mundo, que são as terras descobertas, que é a América. Exclusivamente, praticamente a América. Bom, e aqui então a gente entra num dos primeiros aspectos da visão eurocêntrica que nós temos do mundo, de que os europeus descobriram as Américas, mas isso é uma visão equivocada. As Américas, elas não foram descobertas, elas já eram habitadas, já eram povoadas por outros povos, que eram os povos originários. Quando os europeus chegaram então nas Américas e se depararam com esse povo, houve um choque de cultura. Por quê? Eles enxergaram os povos originários como povos sem cultura, sem leis, sem normas, sem pensamento, sem pensamento racional. E isso é uma visão eurocêntrica, é uma visão que persiste até hoje. Mas daqui a pouco, mais para frente, a gente vai ver como que vai haver uma inversão desses conceitos. Bom, então quando falarmos aí das grandes navegações e da questão da descoberta, entre aspas, das Américas, é importante levar em consideração e tomar cuidado quando falamos de descoberta. É mais correto falarmos em exploração.
e também em conquista ou redescoberta, até mesmo, das Américas. Bom, quanto ao aspecto mais cultural e social, quando falamos aqui da, da exploração da América, nós vamos acabar criando um princípio que é praticamente universal de que as populações que viviam nas colônias, as colônias brasileiras, espanholas, as colônias que também estavam localizadas na América do Norte, como os Estados Unidos, vai criar uma visão de que essas colônias elas eram subhumanas, de que elas eram desprovidas da capacidade de pensar e também de outros saberes, de todos os outros âmbitos da sociedade humana. Contudo, isso também é uma outra questão que está muito envolvida e atrelada a essa visão eurocêntrica do mundo. Bom, já pulando para o contexto mais social, nós temos principalmente a Guerra Fria, porque é basicamente nela que nós vamos ter uma divisão muito mais clara do que seriam esses países ocidentais e países orientais. E como a gente vai ver, não necessariamente vai seguir uma divisão de localização geográfica a partir do meridiano de Greenwich. Não. Mas basicamente na Guerra Fria, quais eram os países que pertenciam a esse bloco ocidental? Eram os países que estavam ligados à democracia e também ao capitalismo. Então aqui a gente fala muito mesmo, com grande enfoque sobre os Estados Unidos, que era e é um dos principais países do Ocidente. Já quando falamos dos países orientais, nós falamos principalmente da China e da antiga União Soviética, o RSS, onde não havia essas questões de democracia e capitalismo, mas era comunismo e socialismo. E é importante ter em mente aqui também que nessa época da Guerra Fria o mundo estava dividido em não duas partes, mas em três. O primeiro mundo eram os países então capitalistas, ou seja, os países ocidentais, e o segundo mundo eram os países orientais, os países comunistas/socialistas. E os outros países, os demais países, eles eram os países periféricos ou de terceiro mundo. Ok, mas qual é a divisão mais recente, então, que nós temos de Ocidente e Oriente? Ela vai ter uma influência aqui do final da Guerra Fria, que é justamente essa aqui. O Ocidente, segundo o livro Choque de Civilizações. E aqui então retomo o que eu disse de que nem sempre o Ocidente e o Oriente, essa divisão vai seguir uma divisão geográfica. Porque o meridiano de Greenwich ele vai passar mais ou menos nessa região, não exatamente aqui, mas aproximadamente onde eu estou com a seta. E como vocês podem ver, tem uma grande parte da Europa e tem alguns países aqui da Oceania, especialmente a Austrália, que são considerados países ocidentais. Onde nós temos aqui que um dos grandes países, um dos países principais, é aqui os Estados Unidos. Já dos países orientais, durante a Guerra Fria, ali, por exemplo, retornando nesse assunto, a Rússia era um dos principais justamente pelas questões socialistas, e a China ela também se acendeu muito porque ela tinha um papel muito importante na geopolítica e mantinha ali algumas relações com os Estados Unidos. Já esses países que estão em azul mais clarinho são países em que se discute muito se eles são realmente países ocidentais ou países orientais ou se eles estão de fora dessa divisão. Mas, aqui, num consenso, de modo geral, são países ocidentais. Então é isso. E agora eu vou comentar com vocês um pouco sobre as atividades. Bom, as atividades vocês encontram ali na página 82 do PET. Então vamos lá. Número 1. Com base no que estudamos e no que eu disse aqui no vídeo, cite aspectos que expressem uma conotação eurocentrista em seu cotidiano. Então, de acordo com seus conhecimentos e com o que foi falado aqui, quais aspectos que você encontra em uma visão eurocentrista do mundo? Questão número 2.
A fronteira entre o Oriente e o Ocidente é caracterizada apenas por fronteiras baseadas em fronteiras equidistantes, como o meridiano de Greenwich, ou seja, lembra daquele mapa que eu mostrei primeiro, de que nós tínhamos o meridiano de Greenwich no centro, e de um lado nós tínhamos em azul o Ocidente e do outro em vermelho o Oriente. A fronteira então entre o Oriente e o Ocidente atualmente, ela é caracterizada apenas por esse aspecto? Se não, por quê? E se sim, por quê? Na questão número 3, no início do século XXI, a Rússia e a China se constituíram enquanto polos no Oriente. Quais fatores que favoreceram essa ascensão? Eu expliquei isso no vídeo, farei ali rapidinho. Então, retornem, né, nesses últimos minutos de explicação, que vocês vão conseguir explicar direitinho e entender por que a Rússia e a China tiveram um grande destaque no século XXI. A questão número 4. Considerando elementos da divisão entre Ocidente e Oriente, analise as afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A dualidade entre Ocidente e Oriente corresponde apenas à divisão de hemisférios do planeta. O que você acha? B. Além de proporções fronteiriças, a dualidade entre Ocidente e Oriente está demarcada por elementos culturais, sociais e financeiros. C. A ascensão dos Estados Unidos enquanto polo de referência do mundo ocidental mantém relação com o fato de sua colonização ter ocorrido pela Inglaterra. E D. Os países latino-americanos, ou seja, Brasil, México, do México para o sul, têm sua cultura marginalizada no Ocidente em função de seu baixo poder econômico e da pouca representatividade em conselhos internacionais. E a questão número 5, que é a última, esse mapa eu coloquei no vídeo, então retorna um pouquinho para trás, dá um pause, vê ele e volta aqui para responder a número 5. Observe o mapa a seguir, que apresenta a divisão do mundo em países ocidentais e orientais. Mapa mundi com destaque em azul para os países ocidentais. A divisão dos países retratada no mapa está baseada na, então assinale aqui a alternativa correta, matriz cultural com origem dos idiomas e das religiões, B. Colonização europeia, que só ocorreu no Ocidente, e C. Influência da Europa e dos Estados Unidos, que só incide no Ocidente, ou D. Diferença étnico-racial, que é marcada entre os dois lados. Então, qual você acha que está correta? E é isso, o vídeo de hoje, a aula de hoje. Qualquer dúvida, converse com os seus professores que eles vão te ajudar a responder as questões e também a qualquer outra dúvida que tenha surgido sobre o conteúdo em si. Então é isso, obrigado, até a próxima.